Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 22 do Colégio Naval de 1991. O lado do hexágono equilátero inscrito numa semicircunferência do círculo de raio R e centro O, onde uma de suas bases está sobre o diâmetro, é qual dessas alternativas? Então perceba que nós estamos diante de um hexágono equilátero inscrito numa semicircunferência. O nosso hexágono não é um hexágono regular. Para ser um hexágono regular, todos os ângulos internos precisam ser iguais. Mas, nesse caso, o nosso hexágono ele é apenas equilátero. A palavra equilátero significa lados iguais. Equi é igual, látero, lado, hexágono de lados iguais. Então, não necessariamente, volto a repetir, os ângulos internos deste hexágono são iguais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esses dois pontos. Vamos ligar este ponto com este ponto. E quando nós fazemos este segmento azul, pela simetria da figura, esse segmento azul ele divide o hexágono em duas partes congruentes. Essa parte aqui de cima é congruente a essa parte aqui de baixo, né? E o que acontece se nós ligarmos este ponto, daqui até aqui embaixo, né? Bom, nós vamos formar um ângulo aqui embaixo de 90 graus. Tudo isso pela simetria da nossa figura. Este ângulo aqui de baixo, ele é um ângulo de 90 graus. E nós podemos também observar que este ponto ele vai ser ponto médio desse segmento. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, este ponto aqui, ele é ponto médio do segmento AB. É justamente porque a gente dividiu, por meio desse segmento azul, o hexágono em duas partes iguais, e nós temos esses ângulos, ângulos que são ângulos de 90 graus. Então, temos aqui um ponto médio, e o que acontece se nós ligarmos o ponto A até o ponto O? Perceba que este ponto, ele também vai ser ponto médio. Por que ele vai ser ponto médio? Ele vai ser ponto médio pelo teorema da base média dos triângulos. Nós temos aqui um lado que é paralelo a este lado azul, que é paralelo a este lado aqui de baixo. Então nós temos esses três segmentos paralelos, esse aqui paralelo a esse, e nós temos esta reta, que está passando bem aqui nesse ponto médio. Se passa aqui nesse ponto médio, então pelo teorema da base média, esta reta também passa pelo ponto médio aqui do segmento AO. Então, como o AO ele é raio dessa circunferência, então esse segmento que vai deste ponto até a esse ponto é a metade do raio, e esse segmento que vai deste ponto até este ponto vai ser a outra metade do raio. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar, na verdade, estes dois pontos, este ponto aqui até o ponto A. Vou chamar esse ponto de ponto C. Esse ponto vai ser o nosso ponto C. E, de forma análoga, este ponto aqui, ele vai ser ponto médio do segmento CO. Agora perceba aqui, o que a gente pode falar a respeito deste ângulo? Este ângulo, ele é igual a este ângulo. E por que esses dois ângulos são iguais? Porque os segmentos, esse aqui e esse aqui é o segmento azul, e este lado do hexágono são paralelos. Então a gente tem duas retas paralelas, e uma reta que é transversal a essas retas. Então este ângulo vai ter que ser igual a este ângulo. Foi o que eu fiz ali. Mas perceba que como este triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque esses dois lados, o lado CO é raio e o lado AO também é raio. Então o triângulo ACO, este daqui é um triângulo isósceles, e portanto este ângulo aqui vai ter que ser igual a este. E nós podemos também fazer este segmento, construir o segmento DO, este segmento aqui. Aqui vamos chamar de ponto D. Então perceba que
esses dois triângulos, esse triângulo aqui, ó, e este triângulo, eles são dois triângulos congruentes, né? A figura não está muito boa, mas por que esses dois triângulos eles são triângulos congruentes? Justamente por causa do caso lado, lado, lado. Perceba que os segmentos verdes, esse segmento verde aqui e esse segmento verde, eles são raios da circunferência. Então, esses triângulos eles possuem lados iguais, né? Porque esse lado aqui, ó, é igual a esse justamente porque o hexágono ele é equilátero, né? Os lados do hexágono são todos iguais. Então, temos, pelo caso lado, 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 este triângulo congruente a este triângulo. E, portanto, este ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a este ângulo, né? Mas a gente não vai se preocupar com este ângulo aqui, a gente só vai se preocupar com esse. A gente sabe, portanto, que este ângulo é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. E o que nós vamos fazer? Antes de olharmos para esses dois triângulos, ó, este triângulo aqui, a gente vai olhar para este triângulo e para este triângulo, né? Porque esses dois triângulos eles são semelhantes, porque eles têm ângulos iguais. Mas perceba que este lado vale R dividido por 2, é o raio dividido por 2, esse segmento aqui, ó. Esse segmento vale raio dividido por 2. Nós vamos chamar o lado DC de L, que é o lado do hexágono, e portanto o lado CA também vai ser L, né? O hexágono ele é equilátero. E perceba que o lado AO ou o lado CO valem raio, né? Valem um raio da circunferência. E como eu falei, esses dois triângulos, esse daqui e este triângulo, eles são triângulos semelhantes, porque eles possuem ângulos iguais, né? Este terceiro ângulo, ele vai ter que ser igual a este, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos olhar para este triângulo, ó, para esse triângulo menor. Vamos pensar que aqui a gente tem lado e lado, né? Temos lado L e lado L. E nós vamos usar uma semelhança de triângulo no seguinte sentido, ó. Vamos pensar que o lado que está ligado a esses dois ângulos vermelhos são bases desses triângulos, né? Então, este segmento aqui, ó, o segmento CA, vai ser base do triângulo maior, e este segmento que tem medida R sobre 2 vai ser base do triângulo menor. Então, por semelhança de triângulo, nós temos que L, este lado aqui, ó, está para a sua base, né? Então, a gente está olhando apenas para esse triângulo. O seu lado está para a sua base, L está para R sobre 2, então vamos colocar aqui, L está para R dividido por 2, assim como, olhando para este triângulo, o lado dele, que seria este segmento, né, ou este, é igual ao raio da circunferência, está para a sua base, que é L. Então, L está para R sobre 2, assim como R está para L. E acabamos de usar uma semelhança de triângulo entre esse triângulo aqui e este triângulo maior. Agora, multiplicando o cruzado, aqui, ó, vamos obter L ao quadrado igual a R ao quadrado dividido por 2. E, portanto, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, obtemos L igual a R dividido por raiz de 2. Nós queremos o lado em função do raio, né? Então aqui a gente pode racionalizar. A gente pode fazer o seguinte, ó. Multiplicamos em cima e embaixo por raiz de... E daí, portanto, o L vai ser igual a R, raiz de 2, dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Logo, o lado do nosso hexágono em função do raio da circunferência é R raiz de 2 sobre 2, ou seja, a nossa resposta vai ser a letra B. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!